Muito bom dia, QGR 5K USA. Aqui quem vos fala é Renato Gomes, diretamente de Tampa, na Flórida. E quem tá do outro lado aí? Adelson. Opa, fala grande Renato, Adelcio Camola. Tô aqui no Brasil, hoje eu tô em São Paulo, trabalhando. Show de bola. Galera, sejam bem-vindos ao nosso QDR. A gente está no nosso quarto capítulo do livro O que te trouxe até aqui não vai te levar até lá. E é um livro que não tem tradução para o português, então a gente está fazendo um estudo aqui em inglês e aí a gente comenta aqui os capítulos do livro em relação a isso, né? Um livro muito interessante, a visão central do livro, né? Tendo em vista que a gente está encerrando hoje, fazer um resumão aqui, de dizer que aquilo que nos trouxe de sucesso até onde a gente está hoje, nas nossas posições, seja no trabalho, ou seja nas posições que a gente está ocupando, nos projetos, até no âmbito familiar, pessoal, aquilo que nos trouxe até aqui hoje não é o suficiente para nos levar ao próximo nível, nos levar lá onde a gente quer ir. Então é importante a gente entender que pessoas de sucesso fizeram muitas coisas certas. As pessoas que alcançaram o sucesso estão no lugar onde estão. Até se a gente olhar para a nossa vida, né, aquilo que a gente fez de certo para nos trazer até aqui hoje foi a energia, né, a habilidade que nos trouxe até aqui. Mas não é o suficiente para nos levar para o próximo nível. Agora a gente precisa entender o que o próximo nível demanda, né, o que precisa do próximo nível. E aí, na primeira semana, o autor ele fala sobre. O autor não falou com a gente, né? Mas na primeira semana, Adelson, a gente conversou sobre a primeira parte do livro, onde ele fala de 20 regras que pessoas de sucesso têm. Como, por exemplo, para mim, uma regra que me chamou bastante atenção é a pessoa que é altamente competitiva, ela quer ganhar sempre. Então, a primeira regra é a pessoa que quer ganhar sempre. Pô, Renato, isso é ruim? Não, de novo, isso é uma coisa boa. A pessoa quer ganhar, então ela está competindo, ela compete no ambiente empresarial, porque ela quer alcançar as metas que foram colocadas, ela quer competir no ambiente esportivo, porque ela precisa performar melhor. Então a pessoa é altamente competitiva, ela quer ganhar sempre. Isso foi o que trouxe aquela pessoa até o sucesso, né? Ela trouxe disciplina, trouxe determinação, trouxe garra. Porém, quando a pessoa quer ganhar o tempo inteiro, alguém vai ter que perder. Então, no seu relacionamento aí com sua esposa ou com seu marido, você quer ganhar sempre, você quer estar certo ou você quer ser feliz? Na verdade, esse é o papo. Então, assim, é necessário entender que a pessoa que é altamente competitiva, ela vai alcançar lugares altos, ela vai conseguir, né, chegar ali no primeiro lugar, no segundo lugar, ela vai conseguir alcançar as vitórias, mas ao mesmo tempo, pessoas em volta vão acabar perdendo. Então, essa questão de ser altamente competitivo no ambiente de subir de nível, né, de alcançar lideranças, posições de chefia, gestões, ou até assim dentro dos grupos que a gente faz parte, né? Essa questão da competitividade, ela é muito importante para subir, mas para você chegar em próximos níveis, essa parte pode ser uma dificuldade, né? Pode ser algo que vai trazer uma certa dificuldade. Mas, enfim, chegando no que o livro traz hoje, né, como encerramento disso tudo, é o entendimento de que quando a gente começa a subir de nível, as regras vão mudando. Então, o fato da gente ser altamente competitivo, que nos trouxe até aqui, não necessariamente vai ser o que vai nos levar para o próximo nível. Talvez a forma de competir agora é diferente. Ao invés da gente competir sozinho, a gente está competindo em grupo. A gente quer que o grupo cresça. A gente quer que as pessoas que estão em volta da gente também performem. Pessoas que estão de baixa performance passam a se tornar de alta performance por causa da nossa influência, do nosso treinamento, das nossas mentorias. Então, é interessante entender como que essas regras elas vão mudando, né? A questão da autopromoção também, coisas que me trouxeram até aqui não vão nos levar no próximo nível. Pessoas que têm opiniões muito fortes, né? É do meu jeito ou não é de jeito nenhum. Talvez isso foi o que trouxe você até esse nível de liderança que você está até agora, mas agora para você subir de nível, você precisa entender que você precisa delegar isso para os seus liderados. Pessoas que estão em outras posições precisam também entender, elas precisam também ter opiniões, precisam ter a oportunidade de expressar aquilo que pensa, aquilo que sente, para que a organização como um todo cresça, né? Então a liderança, né, que à medida que vai subindo de nível, o autor ele deixa bem claro que à medida que você vai subindo, você precisa desenvolver as suas habilidades de comunicação interpessoal, né? Que você precisa lidar com outras pessoas. Talvez onde você chegou, para você chegar onde chegou, você conseguiu fazer tudo sozinho, mas para você ir para o próximo nível, você precisa entender que você tem que ter pessoas em volta e é necessário lidar com essas pessoas. A gente precisa aprender a lidar com isso. Então, a liderança ela exige humildade, ela exige que você escute,
os seus liderados, escute as pessoas que estão em volta de você, seja no mesmo nível, seja acima. Ela exige colaboração, não dá para fazer as coisas sozinhas. E a capacidade e capacitar os outros, né? Fazer com que essas pessoas que estão com a gente, elas também consigam se empoderar e consigam subir de nível. Todo mundo vai subindo junto, né? Então, assim, à medida que você cresce, você precisa se adaptar. Não tem como fazer a mesma mentalidade com a mesma regra daquilo que fez com que você chegasse até aqui. Por último, ele vai falando dos desafios, né? Que os líderes vão estar quando eles estão no comando, né? Talvez você já esteja nessa fase, você já esteja num cargo de alta gestão, num cargo de alta performance, talvez na sua organização você é o CEO, você é o empresário líder ali, o dono do negócio, e você tem outros desafios que outras pessoas não têm, que os colaboradores não têm. E é preciso entender que é assim mesmo, a vida é assim. À medida que a gente vai subindo, as nossas responsabilidades vão mudando, a forma como a gente lida com problemas vai mudando. Mas o mais interessante disso tudo, e aí eu vou relacionar um pouco com a questão do nosso QGR, né? A gente tem uma base cristã, e o que é interessante disso tudo é que à medida que você vai subindo nos cargos das organizações, a gente está falando do ambiente profissional aqui, o entendimento é que você precisa lidar com gente, né? E assim, a gente vê como que na Bíblia, né, o mandamento máximo ali, quando Jesus fala, né, quando pergunta para ele quais são os mandamentos mais importantes aqui, né? E o cara fala, pô, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, assim, é interessante como que à medida que a gente vai alcançando as maiores responsabilidades, né? Vou pensar no ambiente aqui de relacionamento, quando a gente casa e tem filhos, a nossa responsabilidade ali é da criação dos filhos, do treinamento dos filhos, né? Então, é lidar com pessoas, é lidar com a nossa esposa, com o nosso cônjuge. A gente tem o nosso ambiente empresarial, onde não é impossível ter uma empresa de uma pessoa só, né? Você acaba lidando com outras pessoas, mesmo que sejam fornecedores, mesmo que sejam pessoas de fora da sua empresa com quem você está lidando, seus clientes. Então, assim, esses relacionamentos, eles são muito importantes. Então, cabe a gente a entender que o que nos trouxe até aqui nos tornou pessoas, nos fez pessoas de sucesso. Mas para ir para o próximo nível, a gente precisa entender quais são as novas regras do jogo, o que que demanda da gente para chegar no próximo nível. Talvez algumas dessas habilidades que a gente aprendeu, a gente vai ter que deixar para trás, talvez outras vão ter que ser adaptadas, mas a ideia é de que o próximo nível vai demandar outras habilidades e normalmente são habilidades de treinamento de lidar com pessoas, questões de relacionamentos interpessoais. Porque no fim das contas, a performance ela vai acontecer no processo, né? A gente vai aprendendo a parte técnica, vai lidando com tudo isso. Mas é isso, esse é o livro, o que nos trouxe até aqui, não nos levará até lá, né? E essa é a tradução literal do nome do livro. E eu queria ver de você, Adelso, qual que é a sua percepção de tudo que a gente conversou sobre o livro, coisas que você te chamaram a atenção, o que que vem à cabeça sobre isso aí, para a gente encerrar o nosso PVR com o último capítulo, né, a última sessão do livro que te trouxe até aqui, não te leva até lá. Bacana, Renato, bacana. Gostei. Para mim foi um aprendizado esse livro, cara. Um autor novo, que nem você colocou aí, que ainda não foi lançado aqui no Brasil. E vocês que estão assistindo o QGR têm essa oportunidade, as coisinhas novas, cositas novas que o Renato está trazendo de lá para cá, entendeu? Antigamente aquela coisa, quando não se tinha internet, Renato, o cara lançava um livro aí nos Estados Unidos, a gente ficava esperando aqui mais ou menos 2, 3 anos, cara, para ser lançado aqui no Brasil. Era gostado em leituras, que nem quando eu fiz a faculdade de comunicação social, como não se tinha internet, a gente trabalhava em cima de livros, então era livros. Aí o cara falava, pô, tem um autor americano, tal, que o livro vai ser traduzido tal mês, a gente talvez vai conseguir ter esse livro aqui na faculdade e tal, para estudar. Então a parte de antropologia, aquela coisa toda, eram tudo autores que vinham de fora e vinham para cá. E a gente começava a estudar. Então, é muito legal esse esquema do QGR hoje, essas novidades que o Renato está trazendo. E também quero parabenizar e jogar confetes do Renato, que o Renato foi o criador do QGR. E quando eu conheci o Renato já tinha criado esse grupo lá em Orlando, em Tampa. E aí eu falei, porra, gostei do que esse cara está falando. Aí foi onde a gente começou nosso encontro, certo? Começamos a conversar e conhecer. Renato, eu gostei muito desse livro aí, agora que nem eu falei, pela internet, agora a gente vai ter muita coisa nova aqui. Se a gente for querer dar uma breve pincelada em tudo que aconteceu durante esse livro, se foram 4 capítulos, né?
Eu só tenho que aprender cada vez mais. Que nem o autor termina, que nem você acabou de falar aí. Meu, o nível que eu estou hoje aqui, cara, é o seguinte: para mim continuar em outro nível agora, se eu cheguei até aqui, eu quebrei todas essas barreiras. Para mim continuar agora para frente, eu vou ter mais barreiras, que nem eu já te falei, mais muros para pular. Então, qual que é a minha jogada? É aquele atleta que vai aquela prova de competição de pulando cerquinha por cima, nem sei o nome daquela prova, o cara vai cada hora ele vai pulando uma cerca, entendeu? Aí a hora que ele derrubou aquela cerca, ele falou, puta, ferrou, entendeu? Aí ele tem que voltar, começar a prova de novo para ele não derrubar aquele obstáculo, entendeu? Então é isso, a vida são obstáculos, atrás de obstáculos. Você chegou até aqui, agora qual vai ser os próximos obstáculos que você vai ter que pular para você chegar até lá? Isso aí, Renato, eu agradeço É. aí, cara. Vamos que vamos. E, ó, e qual que é a novidade? Já tem novidade para gente no próximo QGR aí? Já está pensando A no gente, livro novo para gente aí, Renato? Dá um toque aí. olha, a gente não, eu não tenho ainda, vou perguntar aqui com o pessoal em volta de mim, né, se você tiver sugestão também de próximos livros. O pessoal do QGR, se quiser saber mais sobre como que a gente se comunica, entra no nosso link do WhatsApp, que está na descrição do canal. Aí lá no WhatsApp a gente troca mais informação. Você vai conhecer o Inácio, que é o nosso atleta de ponta, e ver os treinamentos dele lá de corrida e tal. O Adelso também, Eu sou atleta só a aqui da. faísca, meu amigo. Sou só a faísca. Ah, Olha rapaz, ele. eu não acredito. Se eu soubesse, eu tinha falado mal. Aí, Ah, Olha aqui pra ver, rapaz. Você tá e o falando cara tá mal lá, de mim, que eu vou deixar eu ver aqui, né? e o cara tá na estrada, meu, tá pilotando também, meu. Pô, só faltou eu aqui dirigindo uma caranga também hoje aqui no QGR. É isso aí, pessoal. das QGRs se movimentando, Indo que a gente pro sempre faz treino. isso. E aí, Daciolo? Qual que é o treino de hoje, Inácio? Mas é isso aí, galera. Então fica de olho no nosso WhatsApp, entra lá, a gente vai conversar para ver qual é o próximo livro que a gente vai discutir aqui no nosso QGR. E é um prazer ter vocês conosco, né? Se você tem alguma sugestão de livro também, bota nos comentários aí do YouTube, entra lá no WhatsApp e a gente vai conversando juntos sobre isso aqui. A nossa ideia é se desenvolver juntos, a nossa ideia é se relacionar, manter a pilha aí. Toda vez que eu vejo o Inácio indo para a corrida, eu fico, eu fico, meu Deus do céu, tem que ir também. Né? A gente tem que se exercitar, e é o tema do nosso QGR, 5K de 5 quilômetros. Então, vamos que vamos, beleza? Então, a gente encerra a nossa reunião terça-feira com uma oração, e aí a gente se encontra na próxima terça-feira, de novo aqui no nosso QGR, com os três mosqueteiros aí, os doidinhos da madrugada. É isso aí, galera. Vou Ah, orar então. Deus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela oportunidade que temos de estar aqui, Deus. E Deus, à medida que a gente vai estudando, vai aprendendo, a gente vai entendendo, Deus, que muitas das coisas que nos fizeram chegar onde chegamos, Deus, foram com base, Deus, no estudo, no entendimento das partes técnicas. A gente acaba entendendo, Deus, que para que a gente possa ir para os próximos níveis, a gente precisa de melhorar os nossos relacionamentos, a gente precisa aprender a lidar com pessoas, Deus. E esse é o seu mandamento desde o início. Desde o início, o Senhor tem falado para a gente: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, Deus. Por isso, Deus, nós te agradecemos, Deus, pela oportunidade que temos de orar, Deus, de sermos livres aqui para falar com o Senhor. Nós te agradecemos, Deus, pelo relacionamento que temos com o Senhor, pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz por nós e por Deus nos dar acesso, Deus, ao divino, Deus, nos dar acesso ao Senhor, Deus. Nós te agradecemos por tudo isso, Deus. Nos ensina, Deus, a lidar com as pessoas, nos ensina, Deus, a ouvir, nos ensina a ter compaixão, nos ensina, Deus, a sermos pessoas sensíveis, Deus, que a nossa corrida do dia a dia seja uma corrida por vida, seja uma corrida por almas, Deus, que a gente possa olhar para os lados, que a gente possa parar um pouco da nossa correria, Deus, para que a gente possa dar atenção às pessoas que estão em volta da gente, Deus. Nos ajuda, Deus, atrai até nós, Deus, pessoas, Deus, que vão nos ajudar também a ir para o próximo nível, Deus, que a gente possa crescer juntos, Deus, como com as conexões que nós temos, Deus. Nós te agradecemos, te agradeço pela vida do Adelso, te agradeço pela vida do Inácio, das pessoas que estão constantemente aqui, Deus, que o Senhor possa prosperar, Deus, os seus relacionamentos, os seus negócios, Deus, que o seu nome seja glorificado em tudo isso, Deus. Nós te agradecemos por tudo isso. Em nome de Jesus. Amém e amém.